a César o que é de César. A minha versão é King James, não significa que este é o tema, mas na hora de fazerem a Bíblia, eles colocaram este tema, né? E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então, mandaram-lhe seus seguidores juntamente com alguns herodianos que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos que te parece. É correto pagar imposto a César ou não? Observe que os fariseus eles estavam procurando uma forma de pegar e colocar Jesus à prova. E eles levou ali, né, os seus seguidores, que no caso são os herodianos, para fazer essa pergunta para Jesus. Observe que não é uma pergunta inocente. Eles estavam sendo usados pelo maligno para colocar Jesus à prova, para escandalizar o povo, a multidão que estava seguindo Jesus, para receber uma bênção, para ouvir a palavra de Jesus ser edificado, sair de cativeiros espirituais. Só que o maligno se levantou. O maligno não gostou e não estava gostando da forma que Jesus estava agindo na terra, porque ele estava gerando frutos. Então, devido àqueles fariseus, abriu o coração ali, deu autoridade para o mal, ele deu um acesso legal para o mal, eles não aceitaram o evangelho, não quiseram se submeter à autoridade de Cristo e o mal passou a ter acesso à mente deles. Então, desta forma, eles mandaram os seguidores dele para fazer essa pergunta, para tentar constranger Jesus. Só que Jesus estava um passo à frente. E observe que eles tinham tanta bagagem, tanto conhecimento, que isso subiu para o coração deles. E eles achavam que Jesus viria numa cavalaria, que viria conforme o reino deste mundo. Mas eles esqueceram que o reino que Cristo veio trazer é o reino espiritual. Então, por isso que eles acabou não aceitando o mestre, o Messias. Eles acabaram dando essa autoridade para o mal entrar na mente deles. Então, eles fizeram essa pergunta, mas não era uma pergunta inocente, para tentar colocar à prova, para saber se Jesus ia contra os impostos de César. E foi onde, no verso 18, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou: Por que me tentais, hipócritas? Observe que Jesus tinha o discernimento de espírito. Ele fluía nos 9 dons do espírito. Então, ele percebeu a malícia no coração daqueles homens. Então, falou: Por que me tentais, hipócritas? Porque Jesus sabia que não era a consciência deles que estava fazendo aquela pergunta. Era o mal que estava usando eles, devido às brechas que eles deram, devido eles não ter se submetido à autoridade de Jesus e decidir andar conforme os padrões deste mundo. Conforme a palavra de ontem, eles não foram dignos do reino de Deus, porque eles não quiseram permitir que o Espírito Santo lavasse as vestes deles. Eles tinham obras, mas eles não quis abandonar ali a velha natureza, a lei, porque eles queriam continuar praticando todo tipo de pecado. Eles queriam ficar presos no pecado, presos à lei, porque eles cometiam todo o pecado, ia lá, fazia o incenso, levantava o altar e achava que era o suficiente. E eles não entenderam o real motivo de Cristo vir. Cristo veio para morrer a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. Ou seja, nenhum sacrifício, nenhum holocausto é capaz de nos purificar, a não ser o sangue do Cordeiro. Só que, infelizmente, Cristo veio para os seus e os seus os rejeitou. Eles tinham obras, né? Conforme aquela palavra que Cristo falou, né? Que no grande dia
Muitos falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu curei enfermos, mas ele vai falar, afastai-vos que eu não vos conheço. Por quê? Porque são pessoas que não se submeteu ali à autoridade do Espírito Santo para ser transformadas, para se parecer com Cristo, para ser semelhante a Cristo. No caso, eles estavam sendo semelhante ao mal. Estava praticando os frutos da carne. Eles não estavam glorificando a Deus, eles estavam glorificando o mundo. E dessa forma, o mal tomou a mente deles. Então, essa pergunta foi o próprio maligno que usou eles para colocar Jesus à prova, para escandalizar a multidão, para deixar a multidão escandalizada. Nossa, ele é contra, entendeu? Então, no verso 19, capítulo 22 de Mateus, deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou, de quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes afirmou, portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Observe que Cristo veio para cumprir toda a justiça, toda a lei, toda a profecia. E veio mostrar para nós que o reino dele não é deste mundo. E também na palavra de Deus fala que toda autoridade na terra é estabelecida por Deus. Então, significa que foi Deus que levantou César ali para trabalhar naquela nação. E os impostos, Jesus entendia que era para melhorar a infraestrutura. Então, eles achou que Cristo ia contra, mas Cristo, ele sabe que toda autoridade é estabelecida por Deus. Inclusive, ele foi uma autoridade enviada por Deus e eles não se submeteram à autoridade. Então, se o nosso Pai Celestial levantou uma autoridade na sociedade, um governante e tem impostos, a gente tem que submeter a essa autoridade. Por quê? Porque é para pagar o salário deles, para melhorar a infraestrutura. E se eles estão fazendo alguma coisa errada, praticando lavagem de dinheiro, aí já não é da nossa conta. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que cada um vai dar conta diante de Deus mediante as suas obras. Mas, mesmo assim, a gente tem que cumprir toda a justiça. A gente tem que cumprir o que este mundo, dita como leis, para que a gente venha glorificar o nome de Deus, porque nós fomos feitos para glorificar o nosso Pai, não para escandalizar. Então, Jesus respondeu com muita sabedoria: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, representando que sim, era para eles continuar pagando impostos, que ele não era contra, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus, e dar a Deus o que é de Deus. Porque, por exemplo, é importante que nós entendamos que o nosso Pai é o nosso provedor. Nós somos mordomos das coisas que Ele nos dá. Eu tenho aprendido isso. No curso que eu fiz, fala exatamente isso, que nós temos que entender que nós somos mordomos das coisas que o Pai nos dá. E que nós temos que honrar, devolver o dízimo, primiciar, ofertar, ajudar na obra de caridade. Porque o Pai ama que nós ajudemos na obra de caridade. E entenda, eu tenho aprendido também que o dinheiro simboliza sangue no mundo espiritual. Observa a analogia do sacrifício de Cristo na cruz? Cristo derramou sangue por nós. E a partir do sangue dele, nossos pecados eles foram ali lavados, né? Então, foi apagado do livro da vida. Então, o dinheiro simboliza no mundo espiritual sangue. Então, por isso que o Pai quer que a gente cumpra essa justiça, porque Cristo veio para cumprir toda a justiça, para que eu e você fôssemos justificados. Então, nós temos que fazer o que Cristo veio fazer por nós. Cristo, ele honrou toda a lei, ele cumpriu toda a lei, toda a profecia, e ele espera que nós também façamos a mesma coisa, tanto neste mundo em que nós estamos, quanto também para a obra de Deus. Nós temos sim que devolver o dízimo, porque agrada ao Pai, porque você entende que Ele proveu para você e você está devolvendo o que Ele te deu. Ou seja, você está praticando atos de justiça. Não significa que você dando dízimo você vai ser abençoado, porque você já é abençoado. O Pai já derramou na cruz tudo. Ele já derramou cura, libertação, já derramou prosperidade, bonança, mas você precisa cumprir todos os mandamentos que o Pai nos deixou. Então, ele deseja que nós honremos a obra dele, porque a obra precisa
de crescimento, precisa enviar os missionários. Às vezes tem pastores que são sustentados ali pelo dízimo, pelas primícias, para ficar em prol da alma, entendeu? Então nós temos que cumprir toda a justiça, assim como Cristo veio para cumprir toda a justiça. E desta forma, nós teremos atos de justiça. E o Pai, nós geraremos favor no céu. Mas lembre-se, não é porque você dá o dízimo, que você primicia, que você faz a obra de caridade, que você vai ser. Deus vai, tipo, abençoar você em questão, como que eu posso dizer, abrir portas. Não, porque as portas já estão abertas para você. Só que existe um decreto que nós temos que cumprir toda a justiça. Cristo, ele derramou ali o sangue na cruz para que cumprir toda a justiça, para sermos justificados. E o dinheiro, ele representa sangue no mundo espiritual, porque é suor de sangue, você ralou ali o dia inteiro. Então, quando você está devolvendo, você está cumprindo toda a justiça e você tem atos de justiça nas cortes celestiais, lá no tribunal, porque existe um tribunal nas cortes celestiais. E o Pai, nós garantimos o favor do Pai. E tem algo muito interessante que você precisa colocar no seu coração e entender. É muito importante ajudarmos na obra de caridade. Porque se você ler ali no Antigo Testamento, você observa que o Pai ele questionava muito aqueles profetas que se prostituíram e deixaram de ajudar os pobres, as viúvas. Então, o Pai ama a obra de caridade. Ama. E você está gerando atos de justiça nas cortes celestiais. Mas não significa... como que eu posso explicar? Igual eu falei pra vocês, né? Que você será abençoado por causa disso. Não, você já é. Cristo já derramou na cruz. Você só vai estar cumprindo o que Cristo cumpriu. Você vai estar cumprindo a lei ali, né? Que é importante você devolver. E por que é tão importante você devolver? Porque o Pai, ele nos prova, né? Para sermos aprovados, para saber se o coração está no dinheiro. Nós temos que entender que nós somos mordomos. Que o dinheiro é do Pai. Se o Pai falar assim pra você, ajude na obra de caridade, você tem que ajudar. Entendeu? Oferte ali na vida de alguém, você tem que ofertar. Por quê? Porque você vai estar cumprindo os atos de justiça nas cortes celestiais e você vai ter favor do céu. E o Pai vai ver que seu coração não está ali no dinheiro. Esse mundo não te governa, ele vai te colocar à prova. O Pai, ele nos prova. Pra quê? Pra ele te dando mais. Te dando mais, pra ele liberando mais. Por quê? Porque você foi feito pra ver uma vida abundante. Mas para isso, o Pai, ele precisa colocar você à prova. Colocar teste para saber se seu coração está no dinheiro. E quando ele libera uma quantidade para uma pessoa, ele tem que liberar anjos. Eu tenho aprendido isso também. Eu aprendi recentemente. Ele tem que liberar anjos para cuidar da pessoa, para que o espírito de Mamon não monte em cima da pessoa. Por quê? Você deve estar perguntando por quê? Porque o dinheiro é espiritual. O dinheiro, ele é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo vem a partir do mundo espiritual para o físico. Então, por isso que o Pai, ele vai nos provando para que a gente seja aprovado. Para ele liberar determinadas quantias. Por quê? Porque se o Pai não te provar, e se você receber um dinheiro sem você estar preparado, é onde você vai ser tentado ali nos 4 níveis. No físico, aonde acontece o adultério, a emoção, quando o dinheiro já você passa a ser emocional, o dinheiro passa a te governar, e no financeiro é onde o espírito de Mamon já entra ali na destruição, e é onde entra a frieza espiritual. Então, por isso a importância de entendermos que podemos sim adquirir riquezas terrenas, mas o Pai, o que ele fala? Buscar primeiro ao meu reino, né? Venha para minha presença. E as demais coisas eu vou acrescentar. Por quê? Porque primeiro, ele quer te dar maturidade. Ele quer te dar estrutura. E além disso, liberar anjos pra cuidar de você. Pra que você não sofra nenhum ataque no mundo espiritual. Entende? Então é importante a gente entender que o dinheiro, ele é espiritual. E que o nosso coração não tem que ter o dinheiro. Que a gente tem que entender que a gente tem que sim que cumprir toda a justiça. Tem que sim que dar de César o que é de César. Tem que dar a Deus o que é de Deus. Porque nós somos mordomos. Nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. O Pai que tem que ter o nosso coração. O Pai que tem que governar o nosso coração. E por que ele faz isso? Para nos proteger. Porque se ele te dá uma riqueza antes de você entender a importância de se relacionar com ele, a importância de você ter o DNA restaurado,
ele já tá te entregando pro mal. Então, por isso que antes dele permitir e liberar algo pra você, ele primeiro vai provar seu coração, pra saber onde está o seu coração. Ele vai ver se você tem humildade, se você tem caráter, se você vai querer manifestar a glória dele. Ele vai querer saber se você é obediente. Quando ele falar assim, filho, manda tantos pra missões. Ele ele vai querer saber se você vai mandar ou não. Ele vai querer saber se você vai, quando ele pedir pra ofertar, se você vai falar, não, senhor. Ou se você falar, sim, senhor, eis-me aqui. Porque a gente tem que entender isso, que nós somos mordomos. E olha, algo que eu tenho aprendido também. O pai não deve nada a ninguém. Se o pai tá pedindo pra você ajudar lá na obra de caridade, ajudar no instituto de caridade, ajudar no orfanato, no asilo, se ele tá mandando você abençoar essa obra, porque ele também tá lá, ele tá em todos os lugares. Ele não vai dever você. Ele vai te dar em dobro e aí ele vai te dando mais, ele vai te confiando mais. Amém? Aí, ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Observe que Cristo, ele não foi ignorante. Cristo, ele não foi soberbo, ele foi humilde, ele respondeu ali, sabe, sereno. Ele não rebateu com ignorância. Ele falou com amor. E quando você responde uma afronta com amor, o mal bate em retirada. E foi onde aquelas pessoas ficaram perplexas e se retiraram, ou seja, elas ficaram sem argumento. Quando você devolve uma afronta, a perseguição em amor, o mal bate em retirada e as vendas dos olhos da pessoa caem e a consciência dela volta. Porque às vezes alguém que se levanta contra você é porque o mal toma a mente dela por conta de alguma brecha. Aqueles fariseus, aqueles herodianos que foi enviado ali pelos fariseus, eles tinham acesso para o mal tomar a mente deles. Então, quando alguém se levanta contra você, entenda, essa pessoa tem uma brecha. Essa pessoa tem um acesso. Por que você vai medir o juízo com essa pessoa? É isso, você tem que ter em mente que você tem que responder em amor. Que você tem que manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, como Jesus. Jesus manifestou a glória do Pai dele. E aquelas pessoas se retiraram. Ou seja, o mal bateu em retirada. Então, para darmos continuidade, verso 23 de Mateus 22. Os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregaram a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados, porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido ao que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de morto, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Então, observe que esses saduceus que pregavam a inexistência da ressurreição se aproximou de Jesus com esse questionamento. Por que eles chegou até Jesus com esse questionamento? Porque eles estavam presos a essa matéria e o mal trouxe uma cegueira para eles. Eles não entendiam que eles não era somente dessa dimensão cronológica, que nós estamos presos ao sistema Cronos, né? Mas nós não somos desse tempo. Nós somos do Aion, da eternidade. Nós estamos aqui para sermos provados, para ser aprovado. Então, eles não entendiam por quê? Porque eles não abriram o coração ali para ouvir a palavra de Deus. Eles abriram um acesso legal. Ou seja, eles teve tanto conhecimento. Por exemplo, aqui você pode observar que eles pregavam a inexistência da ressurreição. Eles tinham muito conhecimento.
mas eles se sentiam autossuficientes. Eles não abriam o coração para aprender algo novo. Ou seja, o que eles pregavam que era a verdade absoluta. Eles não eram humildes para falar assim, eu vou perguntar aqui para Deus, vou pedir um sinal. Não. Ou abrir o coração ali para Jesus, se eles tivessem abrido ali o coração para ouvir o que Jesus estava falando, que ele veio trazer a ressurreição, que nós somos, né, seres espirituais. Se eles tivessem abrido, talvez as vendas dos olhos teriam caído. Mas eles não quiseram se submeter à autoridade de Cristo. E foi onde o conhecimento cegou eles, porque eles não foram humildes. Eles acreditavam somente na verdade deles. Eles questionavam Jesus. Observe, em todos os contextos aqui da palavra de Deus, eles questionavam para tentar colocar Jesus à prova, mas eles não... A verdade deles era absoluta. Eles não eram humildes para abrir o coração e para entender o que Cristo veio trazer. Aí você deve estar se perguntando por quê? Porque eles acreditavam que o Messias viria com cavalaria. Eles achavam que o reino que o Pai ia trazer era um reino terreno, sendo que nós não somos dessa terra. Nós somos seres espirituais, nós somos do tempo Aion, não do tempo Cronos. Nós estamos aqui só para sermos provados, para ser aprovado. E foi onde Cristo respondeu para eles que eles estavam equivocados por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Observe que eles tinham letra, mas eles não tinham a revelação. E esse é o problema. Porque quando você só lê sem o Espírito Santo, sem a revelação, você não vai ter a palavra revelada. Ou seja, as vendas dos olhos espirituais não vai cair. Por isso a importância da gente se submeter ao Espírito Santo e falar: Espírito Santo, revela a tua palavra, abre o leque da revelação. Aí você lê uma vez, aí se você não entendeu, lê de novo. E vai pedindo. E se o Espírito Santo não te responder na hora, ele vai responder depois. Entende? Então, aqueles homens, eles não conheciam a Escritura, nem o poder dela. O poder dela é o que? A revelação. Eles tinham a letra, mas eles não tinham a revelação. E foi onde o mal se aproveitou ali dessa ignorância deles e trouxe uma cegueira espiritual. Ou seja, eles acabou entrando ali na iniquidade, se apostataram da fé, já estavam criando até leis para eles. Ou seja, eles estavam presos na própria verdade. Eles não queriam abrir o coração para ouvir a verdade que Cristo estava trazendo. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que a verdade vos libertará. Então, eles estavam equivocados porque eles estavam andando de mãos dadas com a antiga natureza. Eles não quiseram amarrar a carne, crucificar a carne. Eles não quiseram gerar frutos de arrependimento. Porque a gente tem que gerar frutos de arrependimento, quebrantar o coração. Quando a gente se quebrando na presença de Deus, o Pai ele começa a revelar o oculto e escondido para nós. Então, no verso 30, Mateus 22, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui para sermos provados, para ser aprovado. E para aguardar o arrebatamento, para quando Cristo voltar, nós vamos voltar com o corpo transladado. Lá nós vamos ser todos uma família, não vai ter casamento. Só tem casamento no tempo que nós estamos, no tempo Cronos, no Aion, nós vamos viver como anjos. E com relação à ressurreição dos mortos, não tem lido que Deus vos declarou? Deus declarou o quê? Que Ele é Deus de vivo, não de mortos. Aí você está se perguntando por quê? Porque Cristo, Ele veio justamente para isso, para morrer a nossa morte espiritual, pra gente viver a vida que dele, a vida espiritual. Por isso que ele foi lá no inferno, pegou a chave da nossa morte espiritual pra abrir ali, né, a porta e o nosso espírito vir pra fora. E é isso que acontece. Aí o Espírito Santo até me trouxe uma analogia há um tempo atrás, quando eu tava fazendo meu devocional, é igual Lázaro, sabe? Quando ele pediu pra movimentar ali a pedra, e chamou Lázaro, venha para fora, aí ele me trouxe essa analogia, que é a mesma coisa que acontece com o nosso espírito, quando a gente decide reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, o nosso espírito, ele sai para fora. E aí, você passa a não ser mais mortos, porque morto é a natureza caída. É o velho Adão. Agora, vivo
é o que? O novo Adão. É a vida que Cristo veio estabelecer. É a graça, é o favor imerecido. Então, quando nós partirmos para lá, o corpo vai ficar aqui, porque o corpo, ele é pó, né? Quando Deus falou lá para Adão e Eva e para a serpente, né, que a serpente ia comer do pó da terra, é porque nós somos o pó da terra. Então, o mal, ele come desse pó. E como que é comer do pó do ser humano? Porque o mal, ele não consegue mais se alimentar da energia divina, do poder de Deus. Então, ele se alimenta da energia do ser humano. Aí, como? Você deve estar se perguntando. Com esse tipo de pensamento, igual desses saduceus. De pensamentos negativos, pensamentos opressivos, tentar colocar alguém à prova, malícia, maldade. São esses pensamentos da carne que o mal se alimenta. Então, é por isso que fala que Deus não é Deus de mortos. Porque essa carne, ela é caída, entende? Ela é do tempo Cronos. Quando a gente for, a gente vai subir com o corpo glorificado. E a gente está sendo preparado para arrebatamento todos os dias. Entende? Então, quando nós formos arrebatados, aí esse corpo vai ser transformado no glorificado. Mas, mesmo assim, ainda estamos passando por esse processo. Até a vinda de Jesus ainda somos pó. Por isso a importância de fechar as brechas, de não dar acesso, para que o mal não se alimente desse pó, que é o quê? Opressões, pensamentos negativos, discussões, dissensão, desunião. O mal se alimenta disso. Por isso que o Espírito Santo tem me levado muito a falar a respeito disso, da importância de você fechar as brechas, de você não lutar contra a carne, o sangue, porque a sua luta ela é espiritual. É importante a gente entender isso. É importante a gente manifestar os frutos da glória de Deus, do poder de Deus, da nossa verdadeira origem, que é os frutos do Espírito, é o amor, a paz, a longanimidade, a temperança, a alegria, a paz. Amar o que o Pai ama as almas, o Pai ama as pessoas. O Pai, ele está onde a glória dele é manifesta. Quando você não está glorificando o nome de Deus, você está glorificando outro lado. E aí ele passa a ter habitação na sua casa porque você entregou a autoridade. Porque Cristo já pegou toda a autoridade que Adão entregou para o mal, para a antiga serpente. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele nos devolveu toda a autoridade. Então, o mal, ele só vai ter autoridade na nossa família, nas nossas emoções, na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa vida espiritual, se a gente der essa autoridade. Por isso que o Pai nos convida a guerrearmos no Espírito, a entrarmos nesse espírito de oração, a termos uma vida diária, a lermos a palavra de Deus, porque é por intermédio da palavra de Deus que nós vamos combater os dardos inflamados do mal, porque a palavra de Deus ela é espada. E o escudo da fé é o que? É a fé. E por intermédio da palavra vai gerar fé. Para você ter fé que o mal não tem poder nem autoridade. Que você é blindado. Entende? Agora, finalizando, né? Verso 33, Mateus 22. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Observe que, mais uma vez, o nome de Deus foi glorificado. E o mal teve que bater em retirada novamente, porque Cristo lhe respondeu em amor. E aqueles que estavam com os ouvidos espirituais atentos, ouviu. Mas, infelizmente, aqueles saduceus, eles estavam na cegueira espiritual, eles estavam num grande engano. Porque eles não quiseram se permitir ser transformados e viver o verdadeiro evangelho. Eles quiseram viver o evangelho deles. Eles quiseram ficar presos nas suas próprias verdades. Eles não foram humildes. E observe que o Espírito Santo tem falado muito isso ao meu coração, que nós temos que pedir essa virtude, a humildade, o caráter. Temos que ser semelhante a Cristo. Mas pra gente ser semelhante a Cristo, a gente tem que ter uma vida diária com o Pai. Porque não tem como você não ter uma vida diária, você gerar esses frutos, essas virtudes, se você não tem uma vida diária. Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele vai nos limpando, nos lavando. O Pai, ele vai gerando humildade, caráter, coração puro quando a gente o adora, quando a gente ama ele verdadeiramente, né? Então, eu vou deixar para segunda-feira o verso 34 em diante, para não ficar muito longo, porque já inteirou 32 minutos, né? Agora eu vou estar orando. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí de um pedido de oração, fica à vontade. Agora eu vou estar orando. Glória a Deus.